Bom, vamos falar um pouquinho sobre o alinhamento de expectativa na relação médico-paciente para a cirurgia de face, tá? Eu recebo diariamente no meu consultório pacientes que vêm interessados em cirurgias que envolvam principalmente reestruturação facial, sustentação do rosto, combate a efeitos relacionados à flacidez, à questão da perda de colágeno do rosto. Bom, a primeira coisa que eu falo para os meus pacientes quando eu apresento, faço a apresentação da cirurgia de lifting facial, por exemplo, é que o paciente tem que entender qual é a realidade dele, qual é o ponto de partida dele. Obviamente, toda vez que a gente faz uma cirurgia de lifting facial, a gente quer pegar esse paciente de um ponto de partida e entregar ele melhor, num ponto de chegada melhor. Porém, esse paciente ele tem que entender que existem variáveis entre um perfil de um rosto de paciente para outro rosto de outro paciente. Então ele tem que saber aonde ele se enquadra. Muitas vezes esse paciente, ele mesmo tem uma visão equivocada do formato do rosto dele, se é um rosto redondo, se é um rosto oval. E ele tem aquela interpretação, tendo um rosto redondo, por exemplo, que vai sair daqui com o rosto de Barbie, tá? Então tem que tomar cuidado com isso, tem que entender qual é a expectativa do paciente, entender como que o paciente se vê, como que ele se enxerga, o que que ele acha que é o perfil dele. Então muitas vezes nós citamos exemplos durante a apresentação. Olha, esse aqui é um perfil de um paciente de rosto leve, de rosto magro, é melhor para fazer sustentação, a sustentação do rosto é mais fácil, é mais plena. Ó, isso aqui é um perfil de um rosto de paciente mais cheio, um paciente que tem um volume maior no rosto, tá? Então tem algumas limitações contra a reestruturação do rosto desse paciente, por exemplo, a linha de bigode chinês, nem sempre ela vai sumir, ela vai suavizar apenas. Então é importante o paciente se situar, ele saber como ele se classifica e muitas vezes se ele tiver o rosto mais pesado, ele entender que aquilo nem sempre se dá somente pela flacidez de pele. Ali tem outras estruturas envolvidas, como por exemplo a gordura do rosto, a questão muscular, a questão da estrutura óssea do rosto do paciente, que muitas vezes são questões que nós não somos capazes de mudar. Então se o paciente ele consegue entender qual é o perfil de rosto dele, aonde ele se enquadra, e de que forma nós podemos ajudá-lo, até onde nós podemos levá-lo, então esse paciente sim, ele vai entrar com a expectativa correta em relação ao resultado da cirurgia dele e com certeza isso vai atingir com mais facilidade a satisfação plena do paciente e que vai preservar uma boa relação entre o médico e o paciente. E não importa qual é o perfil de rosto que você tenha, rosto redondo, rosto oval, rosto quadrado, rosto triangular, cada rosto tem a sua beleza e tendo as devidas indicações, eu acho que sempre vai valer a pena fazer uma cirurgia de reestruturação facial. Então, se você quiser saber um pouco mais sobre o seu caso, nós podemos te ajudar, nós podemos fazer uma pré-avaliação online, passando para você informações mais específicas sobre o seu caso. Então, para isso, você clica no link do nosso vídeo que nós vamos poder te ajudar.